tudo sobre o São Paulo sem conseguir avançar por outro lateral que faz sucesso na Série B. Te atualizo também sobre Jandrei. Você vai ficar assustado quando descobrir quanto o goleiro reserva do Tricolor emprestado ao Juventude recebia nos tempos de São Paulo. Falo sobre um ex-zagueiro do São Paulo que interessa ao Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre um meio-campista brasileiro livre no mercado e que pode ser boa opção para times daqui que buscam por jogadores para essa função. Eu me refiro a Daniel Bessa, hoje com 32 anos de idade. Ele vem de 3 temporadas com números interessantes no Al Ittihad dos Emirados Árabes Unidos. 86 jogos no período com 26 gols e 14 assistências. Ele saiu muito cedo do Brasil com apenas 15 anos de idade para defender a Inter de Milão. Depois se naturalizou italiano e acabou rodando por Portugal, Holanda, Itália, até que se mudou para o Oriente Médio. Até chegou a jogar no Brasil numa única passagem pelo Goiás em 2020 com 23 jogos, 5 gols e 1 assistência. Se as negociações com clubes brasileiros não avançarem, a tendência é que o Daniel Bessa permaneça no Oriente Médio, onde tem bastante cartaz e um filme positivo por conta dos seus números na passagem pelo Ittihad dos Emirados. Hora de falar sobre um ex-jogador do São Paulo que pode parar no Atlético Mineiro. Eu me refiro a Juan Tressoldi, zagueiro que pertence ao Sassuolo da Itália e esteve emprestado até junho para o Tricolor. São Paulo até tentou na semana passada repatriar o Tressoldi, não houve acordo. O Sassuolo estava muito irritado com o São Paulo pelo atraso no pagamento do empréstimo. E é nesse cenário que o Atlético surge como um dos candidatos à contratação do atleta nos mesmos moldes do São Paulo do ano passado. O Atlético quer contratar o Juan Tressoldi por empréstimo de uma temporada com opção de compra caso ele deixe uma boa impressão. Caso contrário, será devolvido ao Sassuolo. O time italiano ficou de responder nos próximos dias. Vale a lembrança de que o Galo não é o único interessado na aquisição do Juan, que chegaria à cidade do Galo para o lugar de Igor Rabelo. Rabelo foi liberado pelo Atlético para buscar clubes, quase se acertou com o São Paulo na manhã de terça-feira, mas a verdade é que o Fluminense ofereceu mais dinheiro e espera anunciar a chegada do Rabelo nas próximas horas. Para falar sobre o São Paulo e mais uma tentativa frustrada do Tricolor na busca por lateral direito. São Paulo conversou nos últimos dias com um Metalist da Ucrânia por Mailton, jogador da posição, 27 anos de idade e temporada espetacular com a camisa da Chapecoense na Série B. Só para você ter uma ideia, 29 jogos, 7 gols e 8 assistências. Ele é o artilheiro do time, mesmo jogando como lateral direito. Importante contar que o São Paulo tinha intenção de fechar com o Mailton, perdoando uma dívida que o Metalist tem com o Tricolor. Assim, o São Paulo não precisaria gastar nada para fechar a contratação do atleta. O Metalist não topou o acordo e, diante desse cenário, o São Paulo desistiu da operação. Jogador que chegaria para ser uma sombra do Cédric Soares, até porque o português não conseguiu vingar com a camisa do São Paulo. O Mike é considerado até pelo Hernan Crespo como alguém muito novo, que ainda precisaria de mais tempo para estar lapidado e pronto para defender a camisa do Tricolor. Só para completar, em relação ao Mailton, lateral direito que hoje joga na Chapecoense, emprestado até dezembro, também esteve nos planos do Grêmio. Foi sondado pelo Tricolor gaúcho, que busca um lateral direito. Hora de falar sobre Jandrei. O São Paulo se livrou do goleiro reserva, que era detestado pela grande maioria dos torcedores, mas os problemas relacionados a Jandrei não terminaram. Primeiro eu quero contar para vocês que o custo do Jandrei por mês no São Paulo girava na casa dos 450 mil reais. Eram 300 mil em salário e o restante em direitos de imagem e luvas. Sim, o Jandrei, reserva do goleiro Rafael, tinha vencimentos de 450 mil mensais, mesmo com toda a dificuldade e a crise financeira pela qual passa o Tricolor. Importante contar também que o empréstimo ao Juventude até o fim dessa temporada não tem compensação financeira e o São Paulo também vai ser responsável por uma boa parte dos salários do Jandrei. Em troca, nessa negociação, o Tricolor ganhou um percentual de um atleta que pertencia ao Juventude, mas que já é monitorado pelo São Paulo há algum tempo, atleta das categorias de base. Dá para imaginar que com essa operação, o custo a que terá direito o Juventude em relação ao Jandrei gira na casa dos 200 mil mensais, outros 250 mil serão responsabilidade do Tricolor.
Uma observação importante, fui pesquisar sobre goleiros reservas que têm salários superiores aos de Jandrei. O único que eu lembrei foi João Paulo, que vestia a camisa do Santos e ganhava 480 mil por mês, mas, como já contei nesse vídeo, o João Paulo será reforço do Bahia. Dessa maneira, o Jandrei, se tivesse ficado no São Paulo, seria o goleiro reserva mais caro do futebol brasileiro. E o pior vem agora, como o contrato do Jandrei com o São Paulo só termina em dezembro de 2026, a tendência é que ele volte no início do próximo ano para cumprir seu último ano de contrato, a menos que arrebente com a camisa do Juventude e o time de Caxias do Sul tente sua permanência em definitivo. Bora falar agora sobre Matheus Mendes, especulado no São Paulo. O goleiro do Atlético Mineiro está de saída do Galo, mas não é para jogar no tricolor, ele vai ser reforço do Alverca de Portugal, negociação praticamente fechada, o Atlético recebe uma pequena compensação financeira e fica com um percentual de uma venda futura. Matheus Mendes tem 26 anos de idade, estava emprestado ao América Mineiro. O objetivo do Matheus era se tornar titular no Atlético Mineiro, mas diante da ótima fase do Everson, isso foi praticamente descartado. Recentemente o Matheus esteve na mira do Juventude e do Fortaleza. Chegaram a especular que o São Paulo teria demonstrado interesse e não houve nem sequer contato do tricolor. O Alverca é um time da primeira divisão do futebol português que tem como um dos parceiros os empresários do Vinícius Júnior. O Alverca que recentemente, por exemplo, contratou o zagueiro Naves do Palmeiras. O atleta que tinha 10% dos direitos econômicos pega uma parte da negociação, os outros 90% eram do Galo, que fica com um percentual de uma venda futura. Hora de falar sobre o São Paulo. Contei para vocês na semana passada que Koki Ogawa, centroavante japonês, que pertence ao NEC, foi sugerido ao São Paulo e ao Grêmio. O tricolor paulista e gaúcho ficaram de dar uma resposta sobre o tema. A conversa com o Grêmio até deu alguma avançada. No São Paulo, o nome agradou a comissão técnica, mas as condições do negócio dificilmente vão permitir que a contratação seja fechada. O NEC pede 2,5 milhões de euros para confirmar a negociação. E o São Paulo tenta um empréstimo com opção de compra. Essa oferta já foi rejeitada e, diante desse cenário, São Paulo marcou uma próxima reunião para 25 de agosto. Qual é a necessidade, qual a lógica de você marcar para 25 de agosto uma negociação, sendo que você precisa de um centroavante para agora? A impressão que eu tenho com essa ideia do São Paulo de postergar uma reunião é de que o tricolor já não tem tanta vontade de fechar com o jogador. O Ogawa é representado no Brasil pelo Fábio Barroso. Só para completar, se você não conhece esse centroavante japonês, 4 gols nos últimos 6 jogos pela seleção japonesa, onde é titular absoluto. Na temporada passada pelo NEC foram 9 gols em 26 partidas. Hora de falar sobre o São Paulo. O tricolor quer a contratação de Matheus Mendes, goleiro de 26 anos de idade, que pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao América Mineiro. Essa notícia surgiu ao longo da terça-feira. Fui checar com um representante do Matheus e posso contar que não existe proposta oficial, nem sequer sondagem. O tricolor avalia o mercado e vê no Matheus Mendes alguém com potencial, mas até agora não decidiu avançar para uma contratação. Matheus, que com a camisa do América soma 28 jogos e 29 gols sofridos, chegou a ficar recentemente na reserva, depois de um primeiro semestre bastante produtivo, retomou a condição de titular na partida contra o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda segundo o representante do Matheus Mendes, esse seria um bom momento para negociar com o Atlético a compra do Matheus Mendes, isso porque o Matheus estava sendo preparado para eventualmente virar titular no Galo. Mas com a grande fase do Everson, que pegou pênaltis nas decisões contra Bucaramanga e Flamengo, está completamente descartada uma mudança no gol atleticano. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que o tricolor ficou no 0-0 contra o Atlético Nacional da Colômbia, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na noite dessa terça-feira em Medellín. O resultado foi excelente para o São Paulo, especialmente pela condição de jogo. O Medellín chegou a perder 2 cobranças de pênalti, uma defendida pelo Rafael, outra mal finalizada. Foram 19 chutes do Atlético Nacional contra apenas 6 do São Paulo. 0-0, acabou caindo do céu. Hora de falar sobre Igor Rabelo, zagueiro encostado no Atlético Mineiro, virou alvo de um verdadeiro leilão nas últimas horas. Na manhã de terça-feira, Rabelo e São Paulo haviam avançado nas tratativas para que ele chegasse em definitivo ao Morumbi. Mas, no período da tarde, Fortaleza, Bahia, um time da Arábia Saudita e também o Fluminense entraram na parada. O Flu, inclusive, fez a melhor oferta salarial. E na noite de terça-feira o Rabelo já havia encaminhado o seu acerto com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense.
Agora o Flu trata dos últimos detalhes burocráticos com o Atlético Mineiro para a rescisão do contrato em BH e assinatura de um novo vínculo no Rio de Janeiro. Rabelo, que não conseguiu jogar com frequência com o Cuca, estava completamente fora dos planos do Atlético e vai garantir uma economia importante de pelo menos R$400 mil por mês. Rapaziadinha boa, nesta quinta-feira temos aqui para você a primeira edição do nosso vídeo, né? Do canal de São Paulo, o famoso Tri Notícias de hoje, para você ficar por dentro de todas as informações, dia 14/8, né? 14 de agosto, para você ficar atualizado, né? Então já marca aí na sua agenda que hoje as atualizações são neste vídeo. E para você acompanhar mais, fica atento aos vídeos da tarde. Às 18 horas, soltaremos novos vídeos e acompanharemos lá as últimas informações do Tricolor Paulista, tudo bem? Então já deixa anotadinho aí no seu caderninho, na sua agenda, para as 18 horas você estar vindo aqui assistir o conteúdo. Para você não perder o conteúdo, né, o vídeo assim que a gente postar, é só você ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor, combinado? Lembrar você também, se quiser se tornar membro do canal para nos ajudar a manter postagem diária, faça isso, vai ser de muito agrado. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!